Oi, seja muito bem-vindo ao nosso segundo dia do mini curso de crenças. No mini curso de ontem, eu deixei para vocês uma atividade. Quais são os pensamentos que perseguem você? Quais são os pensamentos mais recorrentes no seu dia a dia? Conseguiu fazer? Conseguiu responder? Hoje a gente vai entrar no como as crenças se formam. Vamos falar um pouquinho sobre isso. De onde que vêm essas crenças? De onde elas se originam? Como que elas acabam se formando no nosso dia a dia? Então você já sabe o que é crença, agora vai aprender como é que ela se forma, como é que ela entra na nossa cabeça, como é que ela começa a fazer sentido pra gente. Reforço mais uma vez, escreve nos comentários, por favor, quais são as crenças, o que passa na tua cabeça, o que tem formado em você que tem te impedido de alavancar, de ir além. Coloca para mim, para eu poder preparar os vídeos de acordo com a tua realidade, com as suas crenças e poder te ajudar um pouco mais nesse mini curso. Okay? Coloca aqui no comentário que eu estou acessando, eu estou olhando os comentários, o que você gostaria que eu falasse, quais crenças que você gostaria que eu trabalhasse um pouco mais, para eu ter material, para eu ter base, para te auxiliar melhor, tá bom? Então vamos começar aqui o nosso mini curso de hoje, né? Como é que as crenças se formam? Então vamos entender um pouquinho disso, como que isso acaba se formando no nosso dia a dia. Coloquei ali para você, ó, que a gente nasce e a gente é inserida no meio ambiente. E nesse meio ambiente é onde a gente começa a formar cada uma das crenças que nós temos hoje. Então, ó, a gente tem pessoas que vão cuidar da gente. Pai, mãe, tio, tia, avô, avó, pessoas que cuidam de nós. Enquanto nós somos bebês, alguém cuidou, alguém precisou estar ali perto. Então, nós aprendemos com os estímulos, com as experiências, com as informações, tudo isso que o mundo externo nos traz, entra na nossa cabeça e nos ensina algo. Então, todas as experiências, tudo que as pessoas que convivem conosco nos traz, vai entrando dentro da minha mente, vai entrando dentro do meu mapa mental e formando as minhas crenças. Então a gente aprende através dos 5 sentidos. Aqui eu peguei um livrinho infantil, tá? Da editora Todo Livro, que fala justamente sobre os 5 sentidos. Então a gente aprende por todos aqueles sentidos ali. Ó, o paladar, que gosto gostoso. O olfato, o cheirinho das coisas. A audição, uau, eu posso ouvir. A visão, eu posso ver. O tato, eu posso sentir. Então a gente aprende através dos 5 sentidos. Tudo que eu ouço, tudo que eu vejo, tudo que eu toco, todos os meus 5 sentidos me ensinam alguma coisa. Quando somos crianças, o que a gente faz? A primeira descoberta do mundo, o tato. A criança, tudo que vê, pega. A criança, tudo que vê, além de pegar, leva na boca. Então, o paladar e o tato são as nossas primeiras fontes de aprendizagem no mundo. Então, ó, a gente recebe estímulo através dos 5 sentidos. Se alguém me toca, eu vou compreender aquele estímulo. Se eu sinto o cheiro de uma comida bem gostosa, aquele cheiro vai trazer uma internalização, vai trazer algo dentro da minha mente que eu vou compreender aquilo através do meu mapa mental que eu estou transformando. Então a gente começa a acreditar, a gente começa a compreender as coisas através dos nossos 5 sentidos e das pessoas que convivem conosco. Então olha aqui que interessante, ó, jornal, televisão, desenho, músicas, tudo isso nos ensina, tudo isso nos traz as crenças que nós temos hoje. Então ó, a gente aprende a acreditar vendo o mundo. Um exemplo para isso ficar mais claro. Às vezes eu estou irritada, eu estou zangada, eu não sei como lidar com isso ainda. Eu não sei qual é a melhor maneira, qual é a melhor forma de lidar com a minha irritação, com as minhas ansiedades. Aonde que eu vou buscar repertório para eu saber como lidar com isso? No meu pai, na minha mãe, nas pessoas que estão convivendo comigo. Então eles vão me dar repertório para que eu consiga lidar com isso. Então se eu vejo lá minha mãe irritada, gritando, berrando, o que eu vou aprender com isso? Gritando, berrando também preciso. Então é uma coisa que a gente tem que se policiar o tempo todo, porque os pais
desenvolvem muito as crenças nos filhos. E entenda pai não só como pai e mãe, mas as pessoas que estão cuidando, as pessoas que estão ali do lado daquela criança, eles estão ensinando aquela criança a como se comportar. Então as nossas crenças começam justamente assim. Se meu pai é assim, eu também posso ser. Então, sempre que tem uma carga emocional muito forte, alguma coisa mexeu comigo, alguma coisa foi lá dentro da minha emoção, gera uma crença. E tudo que tem repetição, ou seja, é rotineiro, também vai gerar uma crença dentro da minha cabecinha. Então, vou repetir. Tudo que gera forte carga emocional e tudo que eu repito, que eu faço passo a passo, ele tende a se repetir e tende a virar uma crença, um modelo mental, um mapa mental, uma estrutura de como eu preciso agir. Então aqui tem, o que eu acabei de explicar para vocês, e eu separei alguns fatores principais que influenciam essa moldagem, essa forma de surgir essas crenças no nosso dia a dia. Primeiro ali, a experiência. O que é isso? A experiência mesmo de vida. Alguma coisa que eu vivi deu errado ou deu certo, as coisas que eu estou experimentando, eles vão me trazendo as crenças do que eu preciso ou não. Ali eu coloquei, vem de algo que nos aconteceu e por causa desse resultado negativo, a gente acredita que sempre vai acontecer e acaba me impedindo de tentar novamente. Ai, eu já fui no processo de entrevista 4 vezes e não fui aprovada. Para que eu vou a 5ª vez? Eu não vou ser aprovada mesmo. Eu já tentei várias vezes fazer isso, mas não dá certo. Então, conforme a gente vai tendo a experiência, essa experiência vai moldando as minhas crenças, vai moldando a minha forma de ver o mundo. Ali eu coloquei um exemplo para ficar mais claro ainda para você. Se você tocar em uma panela quente e queimar o seu dedinho, você vai colocar o dedinho todas as vezes? Não. A partir daquele queimado no dedo, você vai começar a observar, você vai começar a evitar esse toque novamente. Você vai começar a ficar mais com receio, com mais medo, e todas as vezes que você olhar para aquela panela, você vai ficar, eu vou verificar antes para ver se ela está quente, se ela não está quente, se ela vai me machucar ou se ela não vai me machucar. Então assim são todas as experiências da nossa vida. Tudo que você e eu vai passando, a gente vai aprendendo com aquilo. Então se eu descubro que fazer um carinho num cachorro que não é meu, ele vai me morder, da próxima vez eu vou olhar para o dono, vou perguntar se eu posso tocar, eu vou com calma, eu vou dar a mão para cheirar. Então as experiências, elas moldam o que nós estamos passando. Ainda tem a questão do fator educação. O que é isso, né? O que nos é ensinado? O que ensinam pra gente? O que falam pra gente que é legal? Eu recordo que quando eu era criança, eu tinha muitas vezes assim, se você apanhar, você tem que bater. Se você não bater, você vai apanhar de novo aqui em casa. E eu não sabia bater, eu não sabia como lidar com aquilo, eu não tinha aquilo comigo. E o que eu fazia? Eu me escondia para não apanhar, porque eu não sabia bater. Então eu cresci com aquela crença, eu tenho que bater, eu tenho que atacar. E por muitos anos eu era uma pessoa de ataque, não com tapas, mas eu era uma pessoa de ataque com palavras. Até hoje eu preciso me policiar, até hoje eu preciso cuidar, mas falou, levou. Então foi uma crença que foi instalada lá atrás por ensino. Será que é legal? Será que é bacana essa crença? Será que eu posso ressignificar ela? Então tudo isso eu preciso levar em consideração. E se a gente aprende, né, que tem alguma coisa errada, mesmo que tenha alguma coisa que pode ser legal, eu não testo se é verdade. Então eu preciso verificar e me certificar. Será que aquilo que eu estou acreditando é real ou não? Será que eu posso pensar de outra maneira? Será que eu posso ver de outra maneira? Ou só tem essa única forma para eu poder ver e acreditar? E a outra forma que a gente começa a adquirir nossas crenças são as desculpas. O que é isso? Quando a gente falha em alguma coisa, a gente acaba utilizando desculpas para não tentar de novo. Então, a gente elabora uma desculpa sobre o motivo pelo qual não funcionou. E a gente usa essa desculpa como uma razão para não tentar novamente. Olha bem,
Mas será que a nossa desculpa é válida? Ou será que eu estou utilizando justificativa para um fracasso? Vamos imaginar aqui, eu quero ir para a faculdade, mas eu tenho medo de ir na faculdade, eu não gosto de ir para a faculdade. Será que isso é uma desculpa? Ou será que o que eu realmente tenho ali por trás de mim é a crença de eu vou para a faculdade e as pessoas vão me rejeitar? Eu vou para a faculdade, eu posso fazer alguma coisa errada? O que exatamente está acontecendo aqui dentro da minha cabeça que me impede de ir além? Quais são as desculpas que eu estou me contando? E quando eu começo a aprofundar nessas desculpas, eu começo a ressignificar as minhas crenças. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não sou boa o suficiente para fazer isso. Quais são as desculpas que você tem se contado? Provavelmente, a partir do momento que você começar a pegar essa educação, esse treinamento, essas desculpas, tudo isso que a gente está falando aqui hoje, e você começar a refletir, você vai ver que é tão pequeno e que pode ser corrigido para que uma próxima vez você consiga ter sucesso. Olha a imagem que eu coloquei. As desculpas, as experiências, as crenças estão aonde? Dentro de mim. Está tudo dentro da minha cabeça. Então, olha aqui que interessante. A educação configura as nossas crenças de uma forma muito ampla e acaba definindo uma base que consolida a nossa visão de mundo. E com isso, nós começamos a nos cercar de pessoas com experiências semelhantes à nossa. Olha que grave é isso. Então, eu tenho lá uma crença extremamente ampla e que ela vai ser minha base, que vai ser consolidada a minha visão de mundo. E com isso eu vou buscar mais pessoas que tenham a mesma visão de mundo que a minha. E isso vai fortalecendo, vai reforçando ainda mais as minhas crenças. Se eu gosto de MPB, eu vou procurar pessoas que gostem de MPB. Então, conforme eu vou buscando pessoas que tenham a mesma crença, que tenham a mesma forma de pensar, eu vou reforçando ainda mais aquela minha forma de pensamento. E o treinamento, como eu disse para você anteriormente, ele vai tratar para eu lhe dar novas tarefas e influenciar os outros. Então, como é que eu posso pensar diferente, fazer diferente e possibilitar um diferencial para o outro? Ali tem também, a gente é influenciado por nossos familiares, livros que lemos, e estes, com suas filosofias de vida e abordagem dos problemas, afetam profundamente a maneira da gente abordar os nossos próprios desafios. Lembra o que eu acabei de falar? Quando eu cresço num ambiente onde esse ambiente vai me ensinar como eu devo fazer, esse ambiente que me ensina, eu vou pegar e vou saber como é pelo ambiente onde eu estou que eu preciso encarar esses desafios. Como é que eu preciso fazer? Por qual caminho eu preciso seguir? E a gente também é moldado, pelas recompensas e incentivos que a gente ganha. Seja ele financeiro, seja ele por uma aprovação. Então, as nossas crenças, elas formam através das nossas experiências pessoais também. Então, essa imagem ali eu não coloquei à toa, não. Olha ali os incentivos, as recompensas e incentivos. A gente fica correndo atrás de uma cenoura praticamente a vida inteira. E o que essa cenoura está trazendo para a gente? O que essa cenoura está querendo? O que eu quero com essa cenoura? É financeiro? É reconhecimento do outro? É ser aprovado? Por que eu tenho reforçado as minhas crenças? Porque as minhas experiências vão reforçando cada vez mais as crenças que eu tenho na minha realidade e no meu mundo. E como é que eu posso fazer diferente com isso? Então, quais são as cenouras que você tem corrido atrás? Quais são as cenouras que estão reforçando a tua crença? Fazendo com que você corra atrás das cenouras, do dinheiro, da aceitação? O que tem mexido com você? E como é que você pode fazer diferente para que isso não mexa tanto contigo? Aqui eu coloquei mais um exemplo. Imagina, você está lá passando roupa, mexendo nas suas coisas para trabalhar, para fazer sua realidade, e de repente você se distrai. E vem uma criança, o seu filho, sua filha, e sem querer coloca a mãozinha naquele ferro quente. Eu já fiz isso. Quando eu era criança, eu coloquei a mão no forno. Minha mãe estava fazendo bolo, eu coloquei a mão no forno. Aquilo tirou toda a pelinha da minha mão. Até hoje eu tenho algumas cicatrizes. E o que eu aprendi? Foi muitos anos para poder ressignificar
a minha crença do forno. Então essa criança que vai lá e queima a mãozinha no ferro, ela acabou de aprender a verdade dela sobre aquele estímulo. Ai, 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 o ferro queima, o ferro machuca, isso não é legal, isso não é agradável. Então aquela criança, na primeira experiência dela com aquela queimadura, ela acaba entendendo que aquilo machuca, que aquilo não é legal. Então isso é o primeiro estímulo, algo que era neutro, agora não está mais tão neutro. E o que vai acontecer? Aquela criança ela vai ter receio do aparelho de ferro. Toda vez que ela vê o ferro, ela vai achar que ele vai machucar ela. Então ela vai acabar vivendo um relacionamento de atrito entre o ferro e não ferro. E todas as vezes, olha que interessante, ó. Todas as vezes que essa criança olhar para aquele ferro, mesmo que ele esteja longe, ela pode fazer um escândalo, ela pode chorar, ela pode entrar em pânico. E quem está do lado de fora não compreendeu a experiência daquela criança, que ela se machucou, que ela se queimou, que aquilo não foi agradável para ela, quem está de fora vai olhar e vai falar assim, nossa, que frescura, não aconteceu nada e essa criança está aí chorando, está aí se esperneando, está aí de mau humor. O que está acontecendo com essa criança? Ai, que criança fresca. Isso também acontece conosco. Quando a gente tem medo, quando a gente pensa alguma coisa, quem está de fora e não vivenciou aquela nossa crença, eles começam a olhar para a gente como se a gente fosse pessoas frescas. Nossa, que sensibilidade! Para que isso? Ai, eu não acredito que você está pensando dessa forma. Então a gente precisa compreender e ser mais empático, se colocar no lugar do outro, que o outro não está funcionando dessa maneira por frescura. Talvez era a única maneira que ele aprendeu, foi o único olhar, foi a única forma que ele teve de conhecimento e de aprendizagem dentro dessa realidade. E qual é a nova forma de possibilidades para olhar, né? Então, quando a criança começa a crescer, ela começa a ter consciência, começa a compreender aquilo, ela vai ver que o ferro não só queima, mas que ele também esfria. Ela vai vendo novas possibilidades, novas utilidades para aquilo. E é justamente isso que nós precisamos. O que eu posso fazer diferente com as coisas que estão me segurando, estão me impedindo de ir além. Para hoje, eu quero deixar 2 perguntinhas para você escrever e refletir. Quais são os aprendizados que você tem vivido e as suas experiências do seu dia a dia? O que tem passado no seu dia a dia? O que você tem aprendido? Principalmente nesse nosso período de quarentena, de pandemia, o que tem passado dentro da sua cabecinha? O que tem moldado a sua visão de mundo? Seus sucessos ou seus fracassos? Então respondam. Espero que vocês tenham tirado proveito de como se formam as nossas crenças. E amanhã tem mais. Compartilha com seus amigos. Espero você amanhã. Fica com Deus. Beijo grande. Até amanhã.